está aqui comigo para fazer uma companhia nessa segunda-feira de chuva é o Padre Adalton, porque Marquinhos Graziani tirou um dia de folga, né, Padre? Tirou um dia tá aproveitando para dormir um pouquinho. Pra dormir um pouco mais tarde. Bom dia, Padre. Mas tá bom. Semana pro senhor. Pra vocês também. Um ótimo mês, né? Estamos começando o mês de novembro, o penúltimo do ano. Penúltimo do ano. Tá. O Natal tá aí, né? Faltam... Já começou. Pouco, quanto? 25 mais 25, 50 dias. 50 dias. Mas a decoração natalina já começou. Tá começando por aí, já tem gente fazendo, já tem gente arrumando, muita gente logo depois do finado já começa a enfeitar o Natal e... O certo é começo do Advento, mas tem gente que já começa. Tem uma data certa, né? O começo do Advento é que a gente começa, mas tem gente que já começa já antes, já no começo. Agora, passou finados, a turma já começa a pensar nisso. Eu fui dar uma volta no final de semana, já tem shopping aí se preparando. Que está arrumando. Durante a semana aqui já começa a chegada do Papai Noel. Assim a coisa já vai, porque tá precisando vender e tá precisando... pautar um pouco a economia por coisas novas, né? O dólar está aí estourando quase os R$6 de novo e pelo jeito essa semana vai fechar mais alto ainda, então juros agora, o Banco Central deve subir mais 0,5% na taxa, então a economia está de vento em polpa, de mal a pior. Falando em economia e em dólar, Padre, nós temos essa semana não, exatamente amanhã. As eleições que vai decidir quem vai ser o novo presidente norte-americano dos Estados Unidos, e isso influencia muito no mercado econômico, né? Influencia porque, no nosso caso, né? Bom, influencia porque temos políticas completamente diferentes. Você tem a Kamala Harris, que tem lá um projeto de continuismo do que nós temos hoje, e temos o Trump que vem com propostas pelo menos alvissareiras em relação a recolocar Estados Unidos no topo da economia mundial com toda a firmeza que tinha antes. Então, com taxas para tudo quanto é lado, tudo quanto é produto, com políticas que não levam em conta uma série de coisas que o mundo moderno está tentando colocar. Então isso vai ser muito sério, porque vai ter o acirramento das brigas americanas com a China, por exemplo, né, com a supertaxação dos produtos chineses lá nos Estados Unidos. Para nós isso pode ser bom, porque daí automaticamente se não exporta para lá, sobra mais para exportar para o Brasil. Mas por outro lado você tem toda a questão do dólar que começa a ter algumas escaladas muito grandes, né? Nós já estamos vendo isso, a economia brasileira é um parâmetro para isso. O nosso presidente mais uma vez tomou uma atitude impensada quando apoia a Câmara ao invés... Apoia e o apoio do Brasil para a Câmara ou para o Trump não ia dizer nada, mas para eles diz, porque significa eu estou me colocando como teu adversário, né? E o presidente Lula já fez a declaração de apoio, que para o Brasil é melhor a Câmara, papapá. Então isso politicamente nos Estados Unidos vai gerar alguns problemas também para a comercialização com o Brasil. Podemos ter algumas situações sérias. A questão da entrada de imigrantes dos Estados Unidos, se Trump for eleito, vai ter um corte muito sério também. Então, eu vejo aí, nós estamos numa semana que é muito decisiva. E no Brasil, o nosso secretário, o nosso ministro da Economia, que iria para a Europa, não vai mais, vai ficar aqui no Brasil porque tem que anunciar os famosos cortes orçamentários, porque senão a economia já está dando sinal de que não aguenta mais taxação de impostos. E é interessante perceber, né? Eles esperaram o segundo turno das eleições para ver os resultados, para saber onde vão cortar as taxas, porque daí, se eles ganhassem, tinha que cortar menos. Como perderam, então agora pode cortar tudo, não tem mais incentivo para as prefeituras, não tem mais um monte de coisa que vai ser cortada, justamente porque eles perderam politicamente a eleição. Então tem que agora, pelo menos, fazer da economia um troféu para 2026. Então agora todo mundo já volta para 2026 nessa expectativa, que
que se a economia não der reações e não mostrar uma nova situação, o governo realmente não tem o mínimo de chance, a não ser que as urnas façam o serviço que fizeram anteriormente. Mas a coisa é nesse sentido, né? Então a gente tem toda essa problemática posta para essa semana. E a gente fica olhando um pouco o que vai ser de nós, né? Juros que já estão altos, sobe mais 0,5%. Toda a situação da eleição americana que vem com uma série de coisas e vamos esperar para ver o que acontece. Mas o que eu tinha olhado... Só para a gente complementar, padre, a arrecadação do que a gente pagou no mês de outubro de impostos dispara. Foram cerca de 325 bilhões. Exatamente. Em outubro. Em outubro. Mas é a situação, quer dizer, eles estão taxando tudo que pode e um pouco mais ainda. Então isso é que é o grande problema que nós estamos vendo, porque não tem mais o que aumentar de imposto. Nós chegamos num ponto que o brasileiro não aguenta mais. Hoje você paga quase 30% de impostos direto para o governo federal. Então o que é isso? Quer dizer, você compra um produto que custa R$1, 30 centavos é imposto. 70 centavos é o que a matéria-prima, é o que o produtor ganha, é o salário do trabalhador. Quer dizer, 1/3 é imposto. Isso é um absurdo. Então é uma situação, nós estamos chegando num ponto que o Brasil não tem mais onde cobrar. E eles fazem isso porque é a maneira de manter um governo com 27, 28 ministérios, 28 não, 38, né? 38 ministérios e não sei o que, quer dizer, onde vai parar para isso, né? Depois vemos os resultados que nós estamos vendo. Se vocês viram o Correio, o prejuízo recorde mais uma vez que deu, depois de 3 anos dando lucro, prejuízo recorde. Ontem a Telebrás informou o prejuízo astronômico que vamos ter esse ano e declarou que o ano passado deram algumas pedaladas para maquiar o orçamento, mas esse ano não tem como e vai aparecer o prejuízo de novo. Quer dizer, empresas que vinham dando lucro e que agora, como foram politizadas de novo, voltam a dar prejuízo. Então são situações que a gente vê. E aqui em São Paulo uma mudança, né, que é o assunto que eu tinha visto, que é a questão de pensar a educação. Né, o nosso governo estadual tá pensando em reorganizar alguns patamares da educação e está lançando uma política pública privada para a educação, onde o governo terceiriza para a construção e manutenção das escolas, que é um grande desafio hoje. A escola acompanhar os recursos tecnológicos, acompanhar a modernização, acompanhar a limpeza, a organização, tudo mais, e o governo gasta muito com isso. Então o que ele está fazendo? Ele está criando um modelo público-privado que é muito interessante, porque a equipe pedagógica da escola vai entrar na escola apenas para pensar no pedagógico. Se vai dar certo eu não sei, mas teoricamente é um sistema muito interessante, porque hoje um diretor de escola, ao mesmo tempo que ele cuida da parte pedagógica, ele tem que ser uma espécie de baluarte de toda a manutenção daquela escola. Então tem uma goteira, é o diretor que tem que fazer pedido para a secretaria, tem uma sala que quebrou um vidro, tem uma carteira quebrada, é tudo o diretor que na sua administração tem que fazer os apontamentos. Ele é o diretor então ele é diretor, ele é gestor, ele é tudo, né? Agora, a ideia, esse plano novo do governo é muito interessante porque constrói-se uma escola, a empresa que construiu vai manter a escola e vai ganhar para isso. Então ali ela vai ter que manter todas as condições. Então o diretor da escola vai apontar algumas necessidades pedagógicas para esse gestor, mas toda a manutenção tem que ser feita por ele. Então, desde a limpeza, desde a contratação de funcionário de limpeza, merenda escolar, todo esse trabalho é feito por essa empresa terceirizada que ganha a licitação, então constrói e mantém. E zelar, né? E zelar.
E o diretor vai cuidar do seu grupo pedagógico. Então, direção, funcionários, aí passa para a direção da escola. Inclusive, os assentamentos de secretaria escolar passam a ser função dessa empresa terceirizada. Então, isso é muito interessante, porque você vai entrar numa escola onde você vai ter um corpo técnico contratado, terceirizado, que vai gestar aquilo lá. E o professor e a direção vai cuidar da parte pedagógica, da convivência com os alunos e internamente com todo o desafio pedagógico que já tem. E toda a segurança, que hoje é um problema, toda a questão de infraestrutura, fica para um grupo terceirizado que vai cuidar disso e vai ganhar para isso. Então isso, para as verbas educacionais, vai ficar muito mais claro o que é investir em salário de professor, em projeto pedagógico, em desenvolvimento pedagógico, e o que é simplesmente cuidar da parte administrativa e funcional de uma escola. O projeto é bonito. Agora, precisamos ver, o governo vai ter ou não vai ter a condição necessária para cobrar dessa empresa, porque o grande problema que nós temos nos processos de terceirização, ou alguns que nós estamos vendo, é justamente isso: terceiriza, mas você não tem mecanismos adequados para cobrar do terceirizado que ele preste o serviço conforme o contratado. Então vamos esperar para a gente ver se resolve-se esse problema. É um modelo interessante, tendo como se cobrar. Exatamente, precisa ver agora, que é um dos adendos que está sendo colocado agora nas licitações, os mecanismos de cobrança para que esse processo aconteça. E um contrato por 25 anos, quer dizer, é altamente vantajoso para quem adquire e para o governo do estado que vai ter a construção disso. Nós vemos algumas empresas, alguns bancos, por exemplo, você tem um terreno bem localizado no centro, o banco te faz uma oferta para que você construa o prédio de acordo com o que ele precisa e ele garante para você o aluguel por 10 anos, 15 anos, 20 anos daquele prédio. Algumas redes de farmácia têm feito isso, em algumas cidades também. Eles estão agora contratando particulares para construir os prédios de acordo com o que precisa e eles garantem o aluguel por um determinado tempo. Então isso é muito interessante da gente ver. Se o governo conseguir criar um mecanismo para isso, vai ser interessante. Vai ser interessante porque vai sobrar mão de obra do lado do Estado, né? E vai fazer com que os funcionários da educação sejam realmente funcionários de educação e não tenham que cuidar para administrar e gerir obras dentro das escolas, que é o grande problema. Quer dizer, que diretor de escola tem formação técnica para gerir uma obra ou para gerir um prédio. Ele é formado pedagogicamente para administrar o trabalho pedagógico. Então isso vai valorizar o diretor de escola, vai valorizar o professor para essa questão pedagógica. Fechamos, padre? Fechamos. Uma ótima semana. Ótima, até mais. Se der certo, semana que vem. Hoje eu não viria, mas acabou a chuva fazendo com que cancelasse outros compromissos e estamos aqui. Aí o senhor correu para cá. Corri para cá. E nosso amigo São Paulino? O nosso amigo São Paulino, eu não vi ele ainda, tá? Ele tá assim com o boto rosa só. Ah, é? Ele não quer mais esse papo, gente. Viu, São Paulino? Esse recado é pro senhor, viu? Tá em outro universo. Vamos ver se ele manda uma mensagem pelo menos. Então tá bom. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.